Olá, boa tarde. Agora meio-dia, 30 minutos, TN1 de sábado já está no ar. Olha, funcionários e pacientes de uma clínica odontológica foram feitos reféns durante um assalto na Serra. Entre as vítimas, 2 crianças. Os 13 reféns foram trancados no banheiro e no depósito ao lado. Eram funcionários e pacientes da clínica odontológica, entre eles 2 crianças. O ladrão se passou por cliente antes de anunciar o assalto. No momento que ele chegou, tinha mais pacientes aguardando atendimento, inclusive 2 rapazes. Aí ele aguardou que os doutores chamassem, né, esses 2 rapazes, e quando só estava eu e a outra recepcionista e mais 2 pacientes moças, né, mulher, ele anunciou o assalto e pediu para que todo mundo se deitasse no chão. O assaltante afirmava que estava armado e obrigou a recepcionista a recolher os celulares. Ele parecia muito nervoso e perdido ao mesmo tempo, porque em um momento ele mandava a gente ir para um canto, depois falava para a gente deitar, depois mandou todo mundo ir para dentro da clínica e a gente não chegou a ver em nenhum momento a arma. Enquanto o assalto acontecia, uma funcionária conseguiu escapar antes de ser rendida. Ela veio aqui para a Avenida Central e pediu ajuda em lojas, mas logo esbarrou numa viatura da Polícia Militar. Foi bem aí que o bandido acabou se dando mal. Saí correndo até a rua para chamar a polícia. Foi nas 3 lojas. Por coincidência, o carro da polícia estava virando a esquina, eu saí correndo atrás. Ele falou bem assim, o que está acontecendo? Eu falei, está todo mundo preso no banheiro lá no escritório, na clínica, né? O criminoso era Jonathan Pacheco Ribeiro. Ele foi levado para o presídio durante a manhã de sábado. Com ele não foi encontrada a arma, mas isso não impediu que provocasse traumas em quem foi vítima. No momento eu só pensava no meu filho, tinha muito medo. Pois é, que susto, né? O suspeito foi autuado e encaminhado ao presídio. Olha, gente, em Vitória, um criminoso acabou baleado durante uma tentativa de assalto a uma igreja. O segurança do local reagiu e atirou. Tudo aconteceu durante um culto, hoje de manhã. O homem caído é um criminoso que acaba de ser baleado dentro dessa igreja, que fica na Reta da Penha, em Vitória. Ele tentava assaltar quando acabou ferido por um dos seguranças do local. No chão e sentindo dores, o rapaz aguarda por socorro. Paramédicos do SAMU chegam e começam o atendimento. O suspeito é colocado na maca e levado para a ambulância. O criminoso é estabilizado no local. O fato aconteceu pouco depois das 7 horas da manhã. O assaltante entrou pela garagem da igreja e foi até o bicicletário. Acabou sendo visto pelos seguranças por meio das câmeras de vídeo monitoramento. O segurança então resolveu fazer uma abordagem, só que ao tentar fazer isso, o rapaz que estava ali com um alicate na mão acabou reagindo e partiu para cima do segurança. O segurança então sacou uma arma e disparou uma vez. O tiro acertou a virilha do assaltante. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Já o segurança da igreja foi levado para o Departamento de Homicídios, também na capital, para ser ouvido. Tudo aconteceu durante um culto que ocorria na igreja. De acordo com a polícia, os seguranças do templo religioso afirmam que o suspeito baleado vinha agindo há dias na igreja, cometendo pequenos furtos. No momento que ele vê o segurança, ele se depara, ele não sei se com medo, mas apresenta-se como se fosse partir para cima dele. E aí, naquela ocasião, a opção que ele teve na região que ele se encontrava, não tinha como ir para um lado nem para um outro, foi efetuar um disparo. Disparo esse, inclusive, que foi efetuado em área não letal. A Delegacia de Homicídios de Vitória vai investigar se o profissional de segurança do templo agiu de fato por legítima defesa. O suspeito foi levado para o hospital, onde seguirá sob escolta policial até receber alta. Olha, gente, um idoso de 86 anos ficou gravemente ferido quando ele tentava acender um fogão a lenha. Glaciere Carrareto está ao vivo aqui com a gente, vai trazer detalhes desse acidente tão grave. Boa tarde para você, Glá. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo. Infelizmente, esse idoso teve 95% do corpo queimado. Isso aconteceu em Vargem Alta, no sul do estado. E ele teve que ser trazido aqui para a Grande Vitória. As informações são do Notaer, a aeronave que presta serviço para o governo do estado. Ele teria tentado acender esse fogão a lenha usando solvente de tinta, o thinner, que comumente é conhecido. Ao
acender o fósforo, ele acabou provocando uma explosão. Ele foi atendido na cidade pelo SAMU local, mas foi solicitada a remoção desse idoso de 86 anos. Uma equipe do Notaer foi até Vargem Alta e transferiu ele de aeronave para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, que é referência aqui no estado no atendimento de queimados. Até agora, o que se sabe é que o estado de saúde dele é grave e que a única parte do corpo que não apresenta queimaduras é o rosto dele. A gente torce aí, Bruna, pela melhora desse idoso, por boas notícias em breve. Bruna, é com você. Com certeza, Glá. Obrigada aí pelas informações. Que perigo, né, gente? Valeu, minha amiga. Bom trabalho para você. Olha, gente, um caminhão perdeu o controle da direção e atingiu o muro de uma casa. Isso aconteceu na Serra. Foi no bairro residencial Mestre Álvaro. O motorista descia ali pela Avenida Salvador quando invadiu a calçada e só parou bem próximo ao muro, ao portão ali da residência. Os moradores, claro, ficaram super assustados. O barulho foi muito forte, mas apesar do susto, ninguém ficou ferido. Gente, um carro que fazia entregas de mercadorias online foi assaltado na Serra. Os bandidos renderam o motorista, levaram o carro e as mercadorias também. As imagens mostram o momento em que os dois suspeitos interceptam o carro no meio da rua. Eles obrigam o motorista a sair do veículo. Rendido, ele levanta as mãos enquanto os dois bandidos entram no carro e assumem a direção. A vítima corre enquanto os bandidos fogem com o veículo e as mercadorias. O crime aconteceu no bairro Manuel Plaza, na Serra, no momento em que o entregador procurava o endereço para fazer uma entrega. Repare que ele chega a descer do veículo para conversar com moradores, mas acabou rendido logo depois. Além das mercadorias e do carro, os bandidos levaram 3 celulares. O carro roubado é uma Fiat Doblo com placa PUP 4G54. Quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto porque está em casa a jovem que teve uma grave reação alérgica depois do uso de um medicamento para dor de cabeça. A gente vem acompanhando a história da Daiane. A princípio acreditava-se que era uma alergia ao abacaxi, mas depois de dias na UTI veio o diagnóstico, uma síndrome causada por reação a um remédio. Os ferimentos na boca ainda atrapalham Daiane a comer e até falar. Já as bolhas do corpo viraram casquinhas que aos poucos vão sarando, mas os olhos ainda preocupam. No início, a família acreditou que fosse alergia a abacaxi. A última coisa que eu comi no trem foi o que mais suspeitaram que podia ser, né? Eu sempre comi abacaxi a vida toda. Sempre comi abacaxi. A estudante de 18 anos começou a passar mal ao voltar de uma viagem a Minas Gerais. Foi quando começou a peregrinação em busca de ajuda. Cheguei em Minas, tomei já um remédio de dor de cabeça. Mas só que meio que melhorava, mas não melhorava. Aí eu tomei outro. Quando a gente estava voltando na sexta, eu tomei um antes de entrar no trem. Comi o abacaxi e dormi. Aí quando acordei já falei que meu olho já estava ardendo muito. Nem mesmo os médicos sabiam o que estava acontecendo no corpo de Daiane. Quando eu fui pro PA de Flechal, parecia que o médico ele não estava tão interessado. Ele mandou fazer exame de Covid, ele só me deu o remédio de enjoo, né? E um de alergia. Foram idas e vindas a pronto-socorros e mais 7 dias na UTI até conseguir voltar para casa. Ela segue com cuidados com a visão e com a pele. Mas o que Daiane mais quer agora é ficar 100% de saúde para voltar a aproveitar a vida. É de sair, de comer, porque mesmo que ainda consiga comer as coisas, meio que ainda é meio difícil por causa da garganta. Só durante a internação, os médicos confirmaram que era uma alergia, só que não a abacaxi. O que Daiane teve foi alergia à dipirona, conhecida como síndrome de Stevens-Johnson. A síndrome de Stevens-Johnson é uma reação alérgica grave, geralmente causada por medicamentos como anti-inflamatórios e remédios de febre e dor, tá? Não tem sinal precoce, não tem nada que lhe avisa como vai aparecer. Ela
de uma simples reação pode virar uma reação gravíssima. Apesar de pouco comum, qualquer pessoa está sujeita a desenvolver a síndrome, que pode levar à morte se não for cuidada rapidamente. Tem risco de morte se você não for bem tratado nas primeiras horas. Mas bem tratado não sobram nem lesões, nada. Mas se afetar, como ela afeta a mucosa dos olhos, da boca, ela pode até levar à perda da visão. Mas se a pessoa superou aqueles primeiros momentos, ela sai tranquila, sem lesões permanentes para o resto da vida. Torcer aí pela recuperação plena da Daiane, né? Qualquer sinal de alergia, gente, a orientação é buscar imediatamente atendimento médico. Olha, no próximo bloco, a expectativa do comércio das lojas para o Dia dos Namorados está chegando, hein? Não sai daí não que a gente já volta. Meio-dia, 42 minutos, TN1 de volta. O Dia dos Namorados está chegando, né, gente? A data aquece o coração dos casais e, claro, movimenta também o comércio. O amor está no ar? Ou melhor, nas vitrines e no bolso. Muitos apaixonados já garantiram o presente. Vale a pena o investimento, com certeza. Mesmo depois de casado, a gente tem que continuar investindo, não é verdade? Ainda falta comprar mais alguma coisinha, mas já comprei algumas coisas. A venda de bens pessoais deve movimentar cerca de 50 milhões de reais no Espírito Santo. É uma data importante, né, para grande parte do comércio, aqueles de uso pessoal, né, roupa, confecção, calçado, perfume, acessório, complemento de moda, é uma data muito importante. Neste ano está previsto a gente colocar adicionalmente no nosso faturamento em torno de 50 milhões. Quer dizer, como a gente teve ali um mês de abril um pouquinho complicadinho e tal, torna-se importante para o comércio. A comemoração da data também deve aumentar o faturamento dos serviços. Toda uma cadeia do varejo se movimenta muito, né? E também até outros setores de serviço, né? Como eventos, encontros, reuniões, bar, restaurante. O Dia dos Namorados de 2023 promete não ser de lembrancinhas. É que a expectativa é que os capixabas gastem pelo menos R$250 no presente do amor. Em vez de se comprar hoje muitas coisas, é uma tendência do consumidor, ele compra menos, de maior qualidade, para ter um uso mais longo. E isso é o que se verifica, sim. Por isso que o preço do presente deste ano, ele está mais elevado em relação aos anos anteriores. Gastou quanto? Eu gastei R$800. Tá valendo então o investimento? Com certeza. Espera ganhar também? Claro, espero ganhar. Com certeza, todo mundo espera, né? Com certeza, né, gente? Tem que aproveitar. Mudar um pouquinho de assunto, porque teve acidente grave na BR-101 em Linhares. Um carro de passeio bateu de frente com um caminhão de entrega de chips. Segundo a PRF, que atendeu essa ocorrência, o motorista do carro de passeio fugiu depois da batida. No caminhão, ninguém ficou ferido. Agora a gente vai falar de saúde. A gente está no Junho Violeta, mês de conscientização contra a ceratocone. É uma doença que deixa a córnea com um formato irregular. Um dos sintomas, gente, é a coceira nos olhos. Os médicos alertam para o tratamento porque pode sim causar cegueira essa doença. O Vitor tem 21 anos e quando ainda estava no ensino médio tinha problemas de visão recorrentemente. Ele chegou a trocar de óculos a cada 4 meses. Passou por vários oftalmologistas que tinham dificuldade de identificar o que estava provocando essa situação. Até que ele teve o diagnóstico. Estava com ceratocone. Com 7 anos eu comecei a ter problemas de visão, não conseguia enxergar nada na escola e fiz um óculos. Tudo bem, diagnosticaram miopia inicialmente. Entretanto, os anos foram passando, meu grau aumentava muito a cada 4 meses praticamente. Eu tinha que trocar de óculos anualmente também. E eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu pensava que era normal até. Só que com 15 anos eu tive o diagnóstico de ceratocone. Aí a partir daí eu fiz o tratamento. O outono marca não apenas a queda das temperaturas, mas também o aumento das alergias. E durante esse período, um grande risco é o simples ato de coçar o olho. Isso porque em pessoas que possuem a córnea mais fragilizada, podem facilmente vir a deformar essa estrutura do olho e a desenvolver uma doença chamada ceratocone. O ceratocone ele atinge de 1 a 2% da população, mas se não tratado, pode levar à cegueira. O caso do Vitor é semelhante ao de muitos pacientes com ceratocone. Os primeiros sintomas da doença são iguais ao da miopia, do astigmatismo e da hipermetropia. O ceratocone é uma doença da córnea e a córnea aumentando, progredindo, vai gerar um aumento do seu grau. Então o paciente vai trocando de óculos frequentemente.
vai ficando com a visão mais borrada, né? Então ele começa a procurar mais intensamente o oftalmologista. Com isso, são sinais que a gente vai conseguir pedir exames complementares para fazer o diagnóstico do ceratocone. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ceratocone é responsável por cerca de 20% dos transplantes de córnea no país. Apesar disso, se identificado em estágios iniciais, a doença tem tratamento. O ceratocone, como é uma doença da córnea, existem exames específicos para o diagnóstico. A topografia, a tomografia são exames complementares. Então, se aquele médico suspeita de alguma alteração no exame de rotina, ele vai pedir esses exames. Esses exames vão dar uma maior precisão para o diagnóstico de ceratocone. Então, existem tratamentos que usam exatamente o mecanismo de ação para evitar o ato de coçar. Né? São os antialérgicos, a gente chama dentro da oftalmologia os colírios antialérgicos. Então, aquele paciente, aquele filho que tem uma frequência muito grande de coçar os olhos, procura um médico oftalmologista, ele vai tentar identificar se tem alguma alergia ocular que faz a propensão de coçar os olhos e ele vai prescrever um colírio antialérgico. Pois é, deu para ver que o ceratocone não é brincadeira, mas como sempre, a prevenção é o melhor tratamento. Por isso, nesse mês de conscientização sobre a doença, ficam 3 recomendações. Primeiro, evite coçar os olhos. Segundo, faça consultas regulares ao oftalmologista. E terceiro, se você sofre com coceiras recorrentemente, procure um médico para receber a indicação de um colírio antialérgico. O ceratocone ele vai avançando, a córnea vai progredindo, vai aumentando a sua curvatura, vai afinando e vai trazendo sintomas. O ceratocone grau 4, que a gente fala, né, o paciente já vai estar submetendo ao transplante de córnea, a gente não quer isso. Ele pode até perder a visão caso não seja tratado no início. Isso aí, né, gente? Qualquer sintoma tem que procurar um médico, vamos se cuidar. Olha, uma baleia foi encontrada morta na praia de Santa Cruz, em Aracruz. O animal, que já estava entrando em estado de decomposição, foi visto de manhã cedo por banhistas. Equipes do meio ambiente da prefeitura já estão no local para recolher o animal. Enorme, né? É uma pena a gente ver essa cena aí em Aracruz. Vou dar um pouquinho de assunto porque hoje tem música boa com Toquinho no Parque Pedra da Cebola. A segunda edição do Muzinha, o Festival de Música na Infância, acontece no Parque Pedra da Cebola em Vitória. É um evento gratuito que acontece hoje e amanhã também, viu, gente? É uma oportunidade aí para levar música boa e muita cultura para a criançada. Hoje, gente, os portões se abrem às 14 horas, daqui a pouquinho, lá na Pedra da Cebola. E o show de Toquinho acontece às 6h45. Imperdível, hein? Show para a família inteira. E o sabadão, hein? Chega aí com poucas nuvens pelo Espírito Santo. Não tem previsão de chuva, dá para curtir o show de Toquinho tranquilamente. Domingo deve ser assim também, tá? A temperatura máxima aí prevista de 30 graus. Bom para curtir aí o fim de semana. Gente, o TN1 fica por aqui para vocês. Um excelente final de semana. 12h50. Vejo vocês na segunda-feira. Até mais.